Olá, bom dia. Quem fala aqui é o Daniel Polarini Marques de Souza. Eu estou inaugurando um canal aqui no YouTube. Segunda-feira Jurídica, o meu objetivo é trazer notícias, atualidades sobre a legislação empresarial, civil e tributária. Algumas legislações também trabalhistas, algumas novidades trabalhistas, com o objetivo de transformar essas questões complexas em questões mais simples, mais acessíveis para todo mundo. Semana passada eu publiquei um artigo sobre a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe inúmeras alterações na legislação civil e que facilitou em muito a celeridade de alguns procedimentos, a modernização de outros, dando andamento aí, inclusive, nessa ideia de modernização das empresas, né, desburocratização, né, dessas questões de registro empresarial, de constituição, extinção de empresa, enfim. Então, meu objetivo hoje, na segunda-feira jurídica, né, é trazer, pensar para vocês com mais detalhes aí essas alterações, né? Porque se vocês forem ler a lei, enfim, ela é muito complexa, né? É muito maçante. Então, meu objetivo aqui é trazer mastigadinho para vocês essas novidades. Então, eu vou começar. A primeira grande alteração que a Lei da Liberdade Econômica trouxe foi a tal da criação da sociedade unipessoal. Antigamente, nós ainda temos a possibilidade da constituição da EIRELI, que é aquela sociedade constituída por um único sócio. Só que você tinha que comprovar, integralizar lá, ou seja, comprovar o depósito, o aporte do capital social de no mínimo 100 salários mínimos. Nossa, hoje em dia, né, quem tem 100 salários mínimos para botar numa empresa, abrir empresa e fazer ela girar, né? Então hoje é muito complexo essa questão. Agora, com a Lei da Liberdade Econômica, veio a sociedade unipessoal, que permite que você abra uma empresa constituída por um único sócio, sem a necessidade desse aporte. Olha que maravilha. Então, empresários ou futuros empresários, mãos à obra. Esse é o momento, chegou o momento de abrir a empresa e de fazer com que os seus objetivos, os seus sonhos se realizem com mais facilidade, sem a necessidade aí do aporte de 100 salários mínimos. Uma outra questão que essa Lei da Liberdade Econômica trouxe, já aí para os empresários com mais anos de atividade, com empresa constituída, foi a interpretação dos contratos empresariais, né? Então, antigamente a gente tinha a necessidade de olhar para o ordenamento jurídico como um todo, né? E muitas das vezes eu aplicava a legislação pura e friamente sobre o contrato, sobre aquilo que o contrato estipulava. Então, a autonomia das partes era muitas das vezes deixada de lado. Agora não. Agora a autonomia das partes, ou seja, a vontade das partes, ela se sobrepõe à legislação, desde que não contrarie os princípios. Veja só o detalhe, os princípios que norteiam o direito ou a Constituição Federal. Então, nós temos aí uma alteração significativa nesse sentido. Agora prevalece efetivamente o que as partes pactuaram. O tal do princípio pacta sunt servanda. Muito bem? Ou pacta sunt servanda. Uma outra questão que a Lei da Liberdade Econômica trouxe foi a restrição da interpretação da desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, né? Nossa, meu Deus, o que é isso? Antigamente era possível, apenas verificado aquelas duas questões do artigo 50 do Código Civil, desconsiderar a personalidade jurídica. Agora não, a interpretação é restritiva, a orientação é no seguinte sentido, de que só ocorre a desconsideração da personalidade jurídica se efetivamente demonstrado o rompimento da questão, ou seja, a confusão patrimonial, fraude contra credores, se efetivamente demonstrado, e a persecução, ou seja, a execução só vai contra o sócio que participou do ato.
Então, se houver, por exemplo, 5 sócios e apenas um participou, só apenas esse que participou, devidamente comprovado a fraude contra credores, devidamente comprovado confusão patrimonial, integrará o polo passivo e poderá ser executado. Interpretação restritiva. Mudança muito impactante. Não sei, isso impacta também as questões de direito do trabalho, porque normalmente na seara trabalhista, quando há execução, os juízes automaticamente incluem no polo passivo os 2 ou os 3 sócios que compõem a sociedade, porque entendia que eles eram responsáveis quase que solidários pela dívida. Agora, essa interpretação deve ser aplicável. Não sei se os juízes adotarão, até mesmo porque eles têm liberdade para adotar ou não, mas eu não sei onde vai ficar a base, ou seja, a sustentação legislativa e, enfim, jurisprudencial deles, tá? Agora, a orientação da lei é essa. Outra inovação da Lei da Liberdade Econômica é a questão da digitalização e arquivamento dos documentos. Agora, para efeito público, ou seja, eu não preciso mais ter a cópia física do documento. Se o documento for devidamente digitalizado, né, desde que ele tenha validade, o documento, né, físico, esse documento sendo digitalizado, devidamente arquivado, ele terá os mesmos efeitos que o real ou físico. Então isso é uma inovação maravilhosa, porque nós podemos transformar os arquivos físicos em arquivos digitais, desburocratizando tudo que a gente tem de papel, né? Isso está em pleno vapor? Ainda não, porque ainda o governo federal precisa editar uma normativa de qual forma deve ser arquivado, mas nós já temos a regra geral. Já essa normativa vem, se estabelecerão as normativas para arquivamento e digitalização e pronto, a gente já consegue começar a transformar esses arquivos físicos em digitais, diminuindo aí o espaço de arquivo morto, enfim, de arquivo do seu próprio escritório, por exemplo. E a última grande alteração é a celeridade na constituição e extinção de empresas, tá? Principalmente os procedimentos que são realizados junto à JUSCESP, né? A Junta Comercial do Estado de São Paulo, e todas as juntas comerciais, na realidade. Essa lei veio com o objetivo de trazer mais celeridade na constituição, alteração ou extinção de empresas. Eu espero que as dicas da segunda-feira jurídica tenham ajudado vocês, tá? E eu espero que vocês as utilizem. Um grande abraço e até mais.